Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h28. No ar, programa Conexão Eneagrama. Os 9 caminhos da lembrança de si. Com a professora Yara Cunha. Bom dia! Como é que vocês estão? Sou Yara Cunha, direto do YouTube da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida pra frente, porque tem muito conteúdo bom, né, minha gente? Me conta, como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem. O pessoal também tá chegando aqui no Instagram, Conexão Eneagrama, caiu tudo aqui, segura aí que a gente vai dar um jeitinho. E o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre... Bom dia para quem está chegando, bom dia para o pessoal do YouTube, bom dia para você que está aí no domingão procurando conteúdo de qualidade. Como é que é, Serginho? Bom dia! Bom dia! Gente, bora lá. Eu sou Yara, sou professora de Eneagrama, sou psicanalista e eu sou especialista em traumas. Como é que estão vocês aí em relação às dores de vocês? A gente vive, né? Vamos fazer um contexto aqui primeiro. Me ouve aí porque eu acho que eu vou falar coisas bem importantes para você que vão fazer muito sentido na tua vida. Como é que tá a sua vida do ponto de vista de estresse, por exemplo? Do ponto de vista de medicação, tá tomando medicação? Como é que tá teu sono? Tá dormindo bem? Me contem vocês aí que estão aí no nosso Instagram, Conexão Eneagrama. Estão dormindo bem? Quantas vezes você já desejou assim, que existisse uma solução rápida, né? Igual a lâmpada aqui do Aladim. Sabe, Serginho, que você esfrega aqui a lâmpada e fala: gênio, gênio da lâmpada, me faça uma coisa muito rápido aqui, numa solução muito rápida. Gente, dá para tentar ganhar na loteria, né? De vez em quando a gente faz uma fezinha, mas, assim, a chance é pequena. Agora, veja, dá para viver melhor? Gente, dá. Tem muita ferramenta boa que você pode usar e que não é cara. Porque muita gente fala assim: Yara, tenho problema, tenho pressão alta, tô com fibromialgia, tô com problema no estômago, não durmo, tenho enxaqueca, não aguento mais, perco a paciência, tô irritada pra caramba, tô super irritada e eu já não sei mais o que eu faço. Terapia é caro, Yara. Muita gente não tem grana para pagar a terapia. E a terapia, óbvio que ela é necessária, né, gente? Claro que é importante. Se a gente for olhar, por exemplo, os números em relação a pessoas que estão muito medicadas, e eu também não estou aqui criticando a medicação, claro que não, a única coisa que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte: só a medicação não adianta. Porque a medicação, ela vai camuflar o que você está sentindo, né? E quando você parar a medicação, o problema volta. Por quê? Porque a gente tem dor, gente. A gente tem dor que não foi curada. E quando você vai, vamos supor que você vai na terapia. Aí você chega lá na frente do psicólogo e o psicólogo vai te perguntar assim, veja se não é assim, tá? Eu sou Yara Cunha, tô direto do YouTube, a Rádio Vibe Mundial. Vai me ver lá que eu vou falar coisa importante aqui e útil para você hoje, tá? Também tô aqui no Instagram Conexão Eneagrama. Você vai no terapeuta, é a primeira coisa que ele vai te perguntar. Primeira, como é que foi sua infância? Aí você fala, foi boa, né? Psicólogo, terapeuta. Meu pai e minha mãe, eles não eram perfeitos, né? Mas a gente viveu assim. Então, gente, primeiro que a gente tem coisas, questões, dores antigas e que a gente não consegue identificar sozinho. Não dá. Tem coisas até que o nosso sistema, o nosso cérebro, eles apagam. Sabe por quê? Porque tem determinados perfis de personalidade que não dão conta de sentir dor. É o seu caso? Será que você fala, a dor tá por aqui? Saída pela direita, eu não quero sentir dor. Mas tem coisas aí que bloqueiam tua prosperidade,
tua força de ação, que fazem você procrastinar, que fazem você se irritar com coisa pequena, com coisa bobeira, bobagem, que fazem você ficar, assim, ó, apagada na vida. É uma coisa assim, como se fosse uma paralisação na vida. Parece que a coisa não vai adiante, a coisa não anda, não vai. E isso tem causa. Se você descobre a causa, tem como resolver. Esse é o ponto. Precisa tomar remédio? Precisa, mas só o remédio sozinho, ele não vai adiantar para ti. Esse é o ponto. Claro que tem pessoas que precisam de medicação. Só que também tem gente que fica meio sem freio e não resolve os problemas e começa a se afundar nos problemas. E aí a medicação só sobe a dose, sobe a dose, sobe a dose. Para isso, gente, existe terapia na vida. E aí o que acontece, né? Mas, Yara, terapia é caro, não tenho grana. Gente, tem outras maneiras de você fazer um tipo de terapia. Você pode fazer um bom curso, por exemplo. Por que eu estou te falando isso? Porque para esse tipo de dor que o ser humano tem e que todo mundo tem, não existe, o mágico que vai sair aqui da lanterninha mágica aqui e vai te dar uma solução de um dia. Gente, isso é ficção. Ah, porque Mercúrio está retrógrado. Mercúrio vai estar retrógrado várias vezes no ano. E tua vida continua não andando. Ah, mas é porque eu sou ariana. Então, até quando você vai se rotular como ariana? Porque a ariana é braba e não vai também sair do lugar. Não adianta se eu falar que você é de ariana. Eu sou de escorpião. Se eu ficasse a minha vida inteira falando que eu sou de escorpião, minha vida não ia andar, gente. Sabe por quê? Porque escorpião é brabo. E tem gente aí que é de câncer. Vai falar, eu sou canceriana. Então, precisa um pouco mais do que você só saber que Mercúrio está retrógrado e você é de Áries. Não sei. Não dá. Você vai levar a vida inteira assim. E o que eu quero dizer para vocês é assim, quantas vezes você já desejou mesmo que tivesse uma solução mágica? Fosse o gênio da lâmpada aqui, ó. Gênio, me traz uma solução mágica. Gente, vem para o adulto. Vem para a maturidade. Não tem, não adianta. Se você procrastina, você fazer as coisas, ficar mentalizando, nossa, eu vou mentalizar que vai acontecer e acontece. Gente, não funciona assim. Se você internamente, emocionalmente, está travado e tem dores, precisa olhar para a infância. E também, não adianta se olhar para a infância e falar assim, minha mãe era narcisista, minha mãe era desgraça, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Também não vai te levar para lugar nenhum. Vida real não é dessa maneira. Porque aí você vai estar cortando tua mãe e teu pai, cortando tua raiz. E uma árvore sem raiz, ela enfraquece e ela morre. Ah, mas eu tenho que viver junto com a minha mãe, que é tóxica? Não. Quando a gente fala de resolver as questões de pai e mãe, a gente está falando muito mais sobre você do que sobre eles, tá? Agora, precisa aprofundar um pouco e ter um entendimento mais profundo e gentil de tudo aquilo que você viveu. As dores que você carrega, os traumas, porque eles não desaparecem com mágica, gente. Não é assim que funciona. Trauma é uma ferida emocional que fica aí guardada dentro de você. E todo mundo acha que trauma... primeiro que essa palavra é proibida, né? Tem muita gente que olha e fala, ai não, trauma, nossa, fulano é traumatizado, meu Deus, olha aquela moça. Eu passei muito por isso um tempo atrás na minha vida, quando eu ia para os grupos falar das minhas dores. As pessoas têm, vocês acreditam que as pessoas têm preconceito em relação a trauma? É um absurdo, mas é isso. Eu tenho preconceito em relação a quem dor e pior, quem vai olhar para essa dor e vai cuidar. Porque também tem outra coisa, tá? Você, cuidando das tuas dores e sarando tuas dores, você não passa para os teus filhos. Gente, assim, dor é igual doença contagiosa. Você transmite para eles todas as tuas dores, sem perceber. Sabe o que vai acontecer? Eles vão transmitir para os filhos deles. Ou minimamente, se eles tiverem condição, eles vão gastar uma grana
de terapia, adultos. Então, se você puder evitar isso, não era bom? Eu sou Yara Cunha e eu quero te falar de alguns tipos de traumas que você pode ter e que você não sabe. Por exemplo, trauma, gente, quando você vive isso na infância, não é uma poeirinha assim que você varre e limpou. Em geral, a gente varre essa poeirinha, sabe para onde? Para debaixo do tapete. Comprimido acalma a gente. Comprimido acalma, mas ele não resolve. Frase de autoajuda ajuda a melhorar teu dia, mas não resolve a tua dor. Tem muita frase de autoajuda, né? É só enfrentando, olhando para essas suas dores. Hoje de manhã eu falei com uma amiga minha, falei com a Tati, e a Tati falou assim para mim uma coisa muito bonita. Eu tô olhando para elas com amor, para essas feridas. Olha que lindo. Então assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? De como é que o trauma está agindo no teu corpo. Pensa na ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa. Teu corpo não para. Você não consegue parar. Coisa parece que não vai. O corpo não relaxa. Você está num estado que chama hiperativação. Você está hiperativada. E quando você para, você sente culpa. Acontece com você isso? Me conta. E aí, gente, o corpo não obedece você mais. Você perdeu a capacidade de se autorregular. E a ansiedade é um corpo, o seu, reagindo a uma memória de perigo, em que o corpo tinha ali que se defender. E você reage sem entender de onde isso vem e por que vem. Por que isso continua voltando? E o corpo, ele vai tentando, estou falando do nosso sistema nervoso, ele vai tentando se autorregular. E ele não consegue. Por quê? Porque tem lá uma sirene que liga o teu corpo no passado, em situações lá que você viveu e que o corpo, não estou falando de mente nem de emoção, o trauma, ele está no teu corpo, por isso que você reage das maneiras que você reage. Por exemplo, a gente tem trauma de infância que acontece ali desde quando você está na barriga da sua mãe, em especial nos primeiros 2 anos, para você que tem filho, nos primeiros 2 anos, toma muito cuidado com o que você vai trazer de situação de violência, de uma situação de esquecer o teu filho em algum lugar na porta da escola, porque isso para eles pode se transformar num evento traumático. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte, o que é trauma? O que é, Yara? Não é, vou dar um exemplo assim para você que é o seguinte, imagina que tem uma tempestade e essa tempestade, ela passou por 2 casas, 2 casas assim. Uma casa ficou bem, voou alguma coisinha assim, mas ela, ok. A outra casa destelhou, telhado saiu voando, perdeu porta, caiu uma viga, ficou meio troncha. O que a gente chama de trauma não é a tempestade. Trauma é aquilo que ficou dentro de você diante de algum evento. Trauma é o que aconteceu com a casa. O mesmo trauma pode acontecer ali com uma casa que não acontece nada, ela fica super bem, passou a tempestade, mas a outra casa, de acordo com a personalidade que você tem, vai ter um estrago maior internamente. O evento foi externo, certo? Mas o trauma é aquilo que ficou dentro de você. Não, assim, pode ter acontecido uma coisa simples, sei lá. Minha mãe, eu senti que meu pai me rejeitou quando eu era pequena e aí ele arrumou uma outra mulher e ele foi embora. Pode ter uma criança que passa bem por isso e mais ou menos bem, né? Porque trauma de pai e mãe são os mais intensos. Mas também pode ter outra pessoa que sente isso até hoje e ela, por exemplo, ela quando se apaixona por um homem, uma mulher, né, heterossexual, ela se apaixona por um homem, ela começa a sabotar a relação até dar errado.
até esse cara deixar ela. Porque no fundo, ela tem medo de ser abandonada. Ela acha que todas as pessoas, ela tem uma crença interna muito enraizada, muito forte, de que quando ela ama, em especial um homem, esse homem vai embora e a deixa. Então é assim, se é para perder, melhor nem ter. E aí eu começo a sabotar essa relação, sabotar, faço tudo errado para a pessoa ir embora. Por quê? Porque ficou lá na minha memória da infância que pessoas que eu amo, em especial os homens, eles me abandonam. E isso não foi tratado, não foi olhado, não foi visto. Deu para entender como é que todas essas situações traumáticas, elas vêm para a nossa vida e a gente não faz a menor ideia? Ó, para ter um olhar sobre trauma, psicanálise não trata trauma, terapia cognitivo-comportamental olha para o externo, não trata trauma. Se não olhar para os teus traumas, gente, não tem como melhorar. Então, o trauma de infância, ele pode vir até, por exemplo, de pais que ficaram muito ocupados e que não tinham tempo para você, e você se sentia sozinho, sozinha. Pode vir de pais que eles não eram emocionalmente disponíveis. Então, toda vez que você chorava, isso era muito comum, né, gente? O pai falava assim, engole o choro. Ah, tá chorando por quê? Ou aquela clássica, né? Menino não chora. Gente, isso traz, em especial para o homem, uma incapacidade de expressar as emoções. Traz uma desconexão emocional. O que pode acontecer? Por exemplo, quando o homem tem uma dor, ele pode entrar em dissociação. Ele se desconecta da dor e acabou. E isso fica encapsulado dentro dele. Emoção primária, medo, raiva, tristeza, são 3 emoções que a gente precisa sentir. É muito importante sentir essas 3 emoções. Se eu não sinto, todo mundo, ó, tá vivo? Tá pulsando, ó, tem pulsação? O pulso ainda pulsa. Tem raiva, medo e tristeza. E a gente precisa aprender a expressar isso e como expressar. Se toda vez que eu sentir raiva eu socar alguém, isso vira agressividade, concordam? Então, tem maneiras de expressar essa raiva e que vão fazer o quê? Com que você não fique doente mais para frente. Porque não expressar a emoção, você passa por um lugar, né? Acontece um conflito na tua vida. Vamos lá, um conflito para quem está aí no Instagram Conexão Enneagrama. Esse conflito vem, ele sobe, ele tem um ápice e ele precisa completar esse ciclo, ele precisa se resolver. Se você sofre um conflito sério, importante na sua vida, ele vem aqui. Yara, foi tão sério o que aconteceu comigo que eu não reagi. Eu não tive como reagir, eu paralisei. Quando eu descobri que eu fui traída, eu paralisei. E eu nunca mais falei com ele de novo. Vou te dar um exemplo. Por que você não falou com ele? Porque ele é um... E eu não ia me rebaixar a ele. Veja, veio o conflito, uma relação de confiança, vem uma traição. Isso é um trauma. Trauma não é só evento catastrófico, gente que morre. Não. Tem um monte... Você foi demitido de uma maneira injusta, é um trauma. Veio, subiu, teve o ápice, não completou o ciclo, parou aqui porque você congelou, tem uma energia do trauma que ficou encapsulada dentro de você. E isso precisa sair. E a gente também precisa entender o seguinte, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais emocionais. Eu quero convidar vocês a conhecer o Enneagrama, que vai te dar um desenho do teu perfil fantástico, como eu tenho certeza que você nunca teve. Agora, se você, vamos lá, a lâmpada mágica, acha que é melhor passar uma vida inteira achando que você é assim, porque você é ariana e você é braba, ou porque você é de escorpião e você guarda, né, vingança mesmo, não vai acontecer nada na tua vida. É legal saber o signo. Mas, gente,
precisa aprofundar um pouquinho mais. E não dói. Você não vai morrer por conta disso, tá? Então, você pode ter sido aquela criança que só chamava atenção quando você tirava nota alta, quando você era melhor, quando você ia bem em tudo. Quando você tirava um 8, tua mãe falava assim, é pouco. Você pode ter tido uma mãe e um pai, um dos dois ou os dois, super críticos. E isso também faz com que você comece a pensar que você não é bom em nada, que ninguém vai te amar nunca. Por quê? Porque quando você era pequena, você só recebeu crítica na tua vida. Tem os traumas infantis, que são traumas de desenvolvimento, são vários. Tem os traumas, que são os traumas de apego, quando você não teve um porto seguro na tua infância. Essa história, gente, de quando o bebê está chorando, deixa ele chorar sozinho no berço, não faça isso. O teu bebê vai crescer achando que o mundo é um lugar sombrio e que ele não tem a ajuda de ninguém. Ele vai crescer com excesso de autonomia, não esperando nada de ninguém, com muita dificuldade em se relacionar. Uma criança, ela precisa de um porto seguro. Uma criança não tem que ser corajosa o tempo todo. Quando a criança fala, eu tô com medo de ir no brinquedo, não, tem que ir. Não tem. A criança tem o tempo dela de sentir medo, de sentir raiva, de sentir que não gostou de alguma coisa. Na minha época, a gente era obrigado a abraçar quem a gente não queria, por exemplo. Dar um beijo nele, não quero, não gosto. Dá um beijo nele, não faça mais isso com seu filho e com a sua filha. Ele precisa ser e crescer como um ser autêntico e não um ser encaixotado. Será que você está querendo que o teu filho ou a tua filha não chore? Ou que ele não diga que está com raiva porque ele perdeu, o brinquedinho quebrou, ou porque o amiguinho fez alguma coisa? É humano sentir. E a primeira coisa que a gente não aprende nem em casa e nem na escola é nomear as nossas emoções, que já ajuda pra caramba. E aí depois tem os traumas, que são todos os traumas da idade adulta. Quando você sofre, tem uma relação lá, um vínculo de amizade que termina injustamente, quando você toma um golpe de alguém que tomou teu dinheiro, quando você é traída, é traído, quando você, passa por uma humilhação. Na infância, por exemplo, a situação de negligência é a que mais traz causas. Você foi negligenciada na infância, ninguém te dava atenção, você não era vista, traz feridas importantes. Então, o que eu quero te dizer? Eu vou postar aqui no meu Instagram, Conexão Enneagrama, no YouTube também. Digita lá, eu quero. E eu vou te mandar um material que tem um resumo dos principais traumas da infância. E você vai entender que tem dores em você que você nem viu ainda. E ver não vai te matar, pelo contrário, vai te ajudar. Eu sou Yara Cunha, sou professora de Enneagrama, sou especialista em traumas. Por que eu fui estudar trauma? Porque eu tive muitos traumas na minha vida severos e importantes. Muitas perdas abruptas, violentas. E isso tudo gera na gente marcas. E essas marcas, elas acabam fazendo com que a gente queira esconder. E o que acontece nas tuas relações? Você acaba escondendo aquela dor. Bota um casaco, Bota um casaquinho, esconde a dor. Só que às vezes alguém na vida, na tua relação, no teu trabalho, na tua família, teu companheiro, tua companheira, teus filhos, eu tenho um machucadinho aqui, Tem alguém que esbarra nesse machucado. As pessoas esbarram nele. E as pessoas esbarram nesse machucado sem saber que ali é um lugar machucado. E o que você tem? Você tem uma coisa chamada gatilho. Você tem uma hiperreação por conta de uma coisa aparentemente pequena. Só que ninguém sabe que tem um machucado teu ali, que é um machucado muito antigo, que dói muito. Por quê? Você botou teu casaquinho, escondeu e segue a vida. Botou um monte de esparadrapo ali em cima e segue a vida. Então, o que eu quero dizer para vocês? Hora de curar. Hora de curar as relações que não dão certo na tua vida. Hora de curar toda a questão de prosperidade que trava a tua vida também.
Hora de curar esse teu fechamento, essa tua desconfiança das pessoas. Eu não confio em ninguém, essa coisa de relação superficial, medo de se entregar. Hora de curar. Eu sou Yara Cunha. Vem conhecer meu Instagram, Conexão Enneagrama. Tem conteúdos diários para você. Este programa está no YouTube da Rádio Vibe Mundial, que é a rádio que traz esse tipo de conteúdo para você tão importante e tão útil. Me fala, escuta a rádio e toma a decisão também. Terapia, gente, é necessário. É importante a gente ter terapia na vida. E terapia, obviamente, que esteja ao teu alcance. Tem que estar ao teu alcance. Não adianta ter uma terapia carésima. Tá? Eu tenho cursos que são cursos populares, só que os cursos que eu entrego não tem nada a ver com automotivação, não. Sabe por quê? Porque motivação não funciona. Simples assim, não funciona. Então, para quem está aqui no Instagram, eu vou postar esse conteúdo aqui no feed, e aí você precisa digitar lá, porque tudo que vocês estão... Eu acho lindo que vocês estão colocando aqui, o eu quero, mas eu não consigo atender vocês depois. Vocês precisam ir lá, no conteúdo lá, no Instagram, que está postado, e lá você digita e aí eu te mando, tá? Digita eu quero e eu vou te mandar um conteúdão aí bem legal sobre traumas, um resumo. Para você que está no YouTube, digita eu quero ou vem me seguir aqui no Instagram Conexão Enneagrama e eu vou mandar para vocês também um e-book em PDF com algumas dores da infância. Uma coisa séria, né, gente? Para curar. Quanto tempo eu tenho ainda? Me fala. 1 minuto. Ah! Gente, feliz domingo. Almocem, sejam felizes, busquem ajuda terapêutica. Ó, não existe o gênio da lâmpada que você esfrega. Existe ou não? O que você acha? Existe? Que você esfrega e fala, gênio da lâmpada, resolva todos os meus problemas. Olha lá, 3 pedidos só, né? 3. Não vai ter nenhum, sinto muito. Se ferrou, né? Não vai ter nenhum. Mas tem solução e tem muito profissional sério que pode te ajudar terapeuticamente. Beijo, gente! Beijos, beijos, beijos a todos. Até domingo que vem.